E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou resolver uma questão. Na verdade, é o seguinte, né? Um dos meus últimos vídeos, e relativamente recente também, eu prestei o exame unificado de física. Esse exame, ele é uma prova, né? E ele é a principal forma de admissão para pós-graduação em física nas principais universidades do Brasil. Ele é aceito em muitas universidades. Porém, e se eu quisesse fazer pós-graduação lá fora, né? Vocês podem se perguntar o que é exigido de alguém que quer fazer pós-graduação lá fora. Então, a questão de hoje eu tirei do exame de admissão para pós-graduação na Universidade do Alabama, a Alabama University, fica nos Estados Unidos. E, bom, aqui é uma questão de mecânica clássica, é a primeira questão da prova de 2019/20. Ou seja, para ingressar em 2020, né? Imagino que esse primeiro 19 seja porque a prova foi aplicada em 2019. Bom, ok. Então, a gente vai fazer a primeira questão da prova, que também é a primeira de mecânica clássica. Beleza, a letra A, que vale 4 pontos, diz o seguinte, ó. Mostre por cálculo explícito que a inércia rotacional, ou seja, o momento de inércia, como a gente chama em português, de um cilindro sólido, o que quer dizer que todo cilindro tem massa, ele não é oco, de um cilindro sólido de densidade uniforme, massa m, raio r e altura h, quando rotacionado em torno de um eixo que passa pelo centro ao longo da altura do cilindro, é dado por meio de mr quadrado. Então, ele quer que a gente demonstre que o momento de inércia é esse, na letra A. Ok, por cálculo explícito, né? Tem que botar todo o cálculo. Ok, então, é basicamente o seguinte, por que ele deu o eixo? Porque, digamos que eu tenho um cilindro aqui. Ele pode rotacionar assim, né? Ficar tipo uma rodinha girando. Ou eu também poderia rotacionar ele assim, né? Ficar fazendo ele de lado. Ou seja, ele ficaria assim. Aí depois essa parte viria para frente. Aí depois eu rotacionaria de novo, ele ficaria de lado, tudo bem? O ponto é que eu posso rotacionar algo em torno de eixos diferentes. E isso pode tornar a minha rotação mais fácil ou mais difícil. E a gente mede isso usando o momento de inércia. Basicamente é isso. Por isso que ele especificou o eixo. Então, o eixo é o eixo que passa pela altura do cilindro. Perdoem meu desenho que não é tão bom. Mas, basicamente, o eixo é esse aqui. O cilindro está aqui. Então, esse é o eixo e ele passa pelo centro. Ou seja, ele passa, basicamente, pelo centro do círculo da base e do círculo do topo, né? Esse é o eixo. Não é nenhum outro eixo. Não é nenhum eixo de lado, etc. Beleza, é o próprio eixo de simetria do cilindro. Bom, antes de tudo, eu vou marcar meu sistema de coordenadas cartesianas. Eu vou botar o eixo Z aqui. A minha origem vai ser o centro do círculo da face de baixo, né? Do cilindro. Então, essa vai ser minha origem. O meu eixo Z vai ser o próprio eixo em relação ao qual eu quero rotacionar. Vai ser o eixo de simetria do cilindro. Aí eu vou traçar um eixo Y e um eixo X saindo. Tudo bem? E a minha origem é bem aí. Ok. Então, vamos lá. Como eu calculo o momento de inércia? O momento de inércia é dado por integral ao longo de toda a massa da coisa que eu quero calcular o momento de inércia, de d ao quadrado dm. O que é esse d? Esse d é a distância do elemento diferencial de massa até o eixo em relação ao qual eu estou rotacionando. Digamos que, por exemplo, eu tenha só uma partícula, aí o dm é a própria massa da partícula. Digamos que ela está fazendo um movimento circular uniforme. Então, quem seria o d? A distância dela em relação ao eixo sobre o qual ela está girando. Qual é esse eixo? É o eixo que passa pelo centro do círculo, né? Seria esse eixo aqui. A distância até ele é o raio. Então, isso seria o d. O d seria igual ao raio. Beleza, é a distância do elemento de massa em relação ao eixo ao qual eu estou rotacionando. Tudo bem? Ok. Então, beleza. Só que assim, integrar a distância em relação à massa, eu teria que deixar essa distância em função da massa ou
deixar a massa em função da distância, que é o mais comum. E é isso que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar quem é o dm em função de alguma coordenada espacial. Aí, para isso, eu lembro da densidade, né? Porque, lembrando, massa por volume e volume tem coordenada espacial, né? Então, é uma forma de relacionar distância com massa. Porque, enfim, distância é coordenada espacial. Beleza, como a densidade é uniforme, foi o que ele disse, então a massa total sobre o volume total, que é a área da base vezes a altura, então πr ao quadrado, ele disse que é r minúsculo, vezes a altura, ok? E dm sobre o dv, né? Onde dv é o que? É o volume que compreende essa massa dm. Então, dessa forma, pronto, já está relacionado os diferenciais m π r ao quadrado h dv. Ótimo. Ok, então aí no lugar de integrar sobre toda a massa, a gente vai integrar sobre todo o volume. Essa integral, o interessante é a gente fazer ela em coordenadas cilíndricas, né? Olha, é uma dica, né? Se a gente está integrando um cilindro, use coordenadas cilíndricas, esse nome não é à toa. Como eu relaciono, né? Bom, as coordenadas cilíndricas, elas nada mais são que as coordenadas polares com a altura z em cartesiana mesmo. Então, como seria uma área em coordenadas polares, né? Uma forma de vocês lembrarem. Isso aqui é demonstrado matematicamente pelo jacobiano. Mas uma forma intuitiva de ver é o seguinte. Digamos que eu tenho aqui um segmento, um arco, né? Infinitesimal, ou seja, marcado por um ângulo dθ. E aqui é o raio. Se eu der... Aí, beleza, eu tenho esse arco e eu tenho o comprimento dele, né? E tem uma medida L. Aí agora eu dou uma pequena incrementada no raio. Eu formo um dr. Pronto, como isso aqui são diferenciais, então isso tudo tende a retas. Então é como se isso fosse um retângulo mesmo. Isso é formalizado de novo pelo jacobiano. Então, base vezes altura. É a área, né? A área, então, infinitesimal é r dθ, que é o comprimento, né? É o L, vezes a altura, que é dr. E aí, como eu estou em coordenadas cilíndricas, basta adicionar um z, né? De cartesianas mesmo. Então, fica r dθ dr dz. Pronto. Adicionei um diferencial, um incrementozinho de altura. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Aí, eu adicionei uma altura dz e meio que fechei uma espécie de cubinho. Tudo bem? Essa é a ideia. Tá tão bonito, mas beleza. É basicamente isso. Esse é o diferencial do volume em coordenadas cilíndricas, para quem não lembra. Então, prossigamos. Deixando essa informação aí. Bom, prossigamos então. Ok. Agora, eu preciso descobrir quem é o D. Lembrando que o D ele é a distância do dm até o eixo em relação ao qual eu estou rotacionando. Ou seja, se eu tomar um dm, um pedaço do cilindro, é a distância dele em relação ao eixo, que é esse eixo aqui, ó. Beleza. Essa distância é o seguinte. Tá aqui o eixo, que é o eixo Z, né? Eu tenho um cilindro em torno dele, um cilindro sólido, quer dizer que tem massa em todo o preenchimento. O primeiro pedaço de dm vai ter distância zero, porque vai estar aqui em cima. Aí, digamos que agora eu vou um pouquinho mais à frente no cilindro. Aí eu começo a ter uma distância que eu vou chamar de r'. E aí é fácil de perceber que essa distância vai até o quê? Vai até a borda do meu cilindro. Então, a distância de qualquer dm até o eixo, ó, não importa se eu peguei aqui embaixo, ela vai sempre ser esse r', onde esse r' vai de zero até a ponta do cilindro, que aí vai ter raio R. Então, a distância a gente vai chamar de r' e ela varia de zero até o raio do cilindro. Essa vai ser a distância de qualquer dm. O que pensa? Se vocês têm um cilindro aqui, e aí vocês pegam o eixo de simetria, qualquer dm que eu pegar, aqui ó, dm, a distância vai ser uma espécie de raio, né? Vai ser o raio desses círculos aqui que eu posso ficar rotacionando, né? Tem sempre um conjunto de dm's equidistantes do eixo. Beleza. Então, ok. Lembrando, isso porque o cilindro é sólido. Se ele fosse um cilindro oco, ou seja, só tivesse massa na borda,
se ele só tivesse massa aqui, ó, no que seria o contorno dele, então a distância até o eixo seria fixa, seria o próprio raio do cilindro. Aí, nesse caso, como ele é sólido, as distâncias variam de 0 até o raio do cilindro. Tudo bem? Então, ok. Então, isso daqui é o que eu chamei de R'. Beleza, no caso, é isso aí. Então, vamos lá. E aí, no meu diferencial de volume, lembrem-se, esse R aqui também é a distância até o eixo Z. Então, como eu estou chamando de R', aqui eu posso botar um dr' também. Porque, enfim, é isso. Lembrando que o que representa no diferencial de volume, esse R é a distância até o eixo Z também, basicamente. Ok. Então, vamos lá. Então, o meu momento de inércia vai virar integral ao longo de toda a massa. Eu troquei para todo o volume, então vai virar uma integral tripla. Aí eu tenho que botar os limites de integração na ordem que está aqui. O meu θ vai de 0 a 2π. Eu tenho que dar uma volta completa para percorrer todo o meu cilindro. O meu R' vai de 0 até o raio do cilindro, né? Como a gente comentou. E o meu dz, né? Aí é por isso que eu botei a origem aqui na tampa de baixo. Então, o z, que é a altura em que eu estou, ela vai de 0 até a altura do cilindro. Pronto. Aí eu percorro o cilindro todo. Aí, beleza. O meu d ao quadrado, né, que é a distância do dm até o eixo, ele vai ser r' também. Então, é r' ao quadrado. dm, o dm está aqui, ó. M sobre πr ao quadrado h, vezes o dv, que é r' dθ dr' dz. Pronto, e com isso a gente vai concluir a nossa demonstração. Por quê? Porque aqui, ó, isso aqui é constante, vai sair da integral. Então, o meu i vai ficar sendo m πr ao quadrado h, r' ao quadrado. Aí teorema de Fubini, né? Todas essas integrais são independentes nos limites de integração. Então, isso aqui virá um produto de integrais. Então, fica a integral de 0 a r, r' ao quadrado com r', r' ao cubo, dr', vezes a integral do dθ, que vai de 0 a 2π, vezes a integral do dz, que está sozinho, não tem nenhuma função de z, que vai de 0 a h. Ok? Então, teremos o quê? Integral de dθ é o próprio θ, nesses limites aqui, né? Isso daqui vai dar Δθ, isso daqui vai de 0 a 2π, então dá 2π. Pelo mesmo argumento ali dá ΔZ também, então vai dar h. Agora, essa integral aqui vai dar r' a quarta sobre 4, avaliado de 0 a r, vai ficar o limite de cima. No limite de cima, isso aqui dá r a quarta sobre 4. E no limite de baixo dá 0. Então, menos 0, o resultado não se altera, né? Porque lembrando que é limite de cima menos limite de baixo. Então, fica r a quarta sobre 4. Então, meu momento de inércia, πr ao quadrado h, aqui vai embora, 2, aqui 2 com 4, 2, π com π, h com h. Quem sobrou? M, r ao quadrado sobre 2, como queríamos demonstrar. Tudo bem, isso resolve a letra A. Letra B. Mostre por cálculo explícito que o momento de inércia de uma esfera sólida. Então, enfim, olha, percebam que o texto é praticamente o mesmo, ele só trocou um cilindro por uma esfera, e o centro é o centro de simetria da esfera, o centro que passa pelo seu eixo. Então, é tipo a bola de basquete, né? Eu seguro ela no dedo e faço ela girar em torno dela mesma. Tipo o movimento de rotação que a Terra faz também. Então, o eixo que eu vou rotacionar é o eixo que passa pelo centro, tudo bem? E aí eu rotaciono a esfera. Ok, então aqui é o seguinte, eu vou reaproveitar alguns resultados, algumas ideias que a gente já comentou. Então, para relacionar o dm,
vai ficar o dV aqui, eu vou trocar a integral da massa pela integral do volume, aí aqui fica a massa total sobre volume total, né? Só que o volume total, 4/3 de πr ao cubo, é o volume total de uma esfera. E agora eu tenho que ver quem é o meu D, né? Que lembrando é a distância ao dm em relação ao eixo de rotação. Então vamos lá. Está aqui o meu eixo. E aí eu vou tomar o seguinte, esse eixo de rotação, eu vou chamar ele de eixo Z de novo, isso não faz diferença. Só que eu vou dizer que a minha origem está no centro da esfera, que está, digamos, bem aqui. Então daqui eu tiraria o eixo Y e o eixo X, mas, enfim, não vou importar muito agora, mas essa é a... Só para vocês saberem, né? Então, o meu centro do sistema de coordenadas está no centro da esfera, que está nesse meio aí. Mas o eixo X e o eixo Y não importam muito agora, porque eu quero mostrar. Porque, enfim, né? Eu tenho que marcar a distância dos elementos diferenciais de massa até o eixo em relação ao qual eu estou rotacionando, que é o eixo Z, nesse caso. O eixo de simetria da esfera. Beleza, então o que é... Bom, olha, daqui para cá, eu tenho raio. Aí, digamos que eu tenho esse dm bem aqui, que é esse pontinho aqui, ó. A distância daqui para cá é o raio. Qual a distância até o eixo? A distância até o eixo é essa distância aqui, né? Forma 90 graus. Então, esse é o meu D. Tudo bem? Vou aumentar o desenho para ficar mais claro. É ok. Então, digamos, está aqui uma esfera. Aí eu peguei um certo dm qualquer aqui. Então, ele vai ser uma distância D. Ele vai ter uma distância D até o eixo, forma 90 graus. E até o centro da esfera, ele tem uma distância R', ok? Onde esse R' vai de 0 até o próprio raio da esfera, né? Que seriam os elementos de massa que estão no contorno, mas também tem os elementos internos. Então, basicamente um R' que vai de 0 até o raio da esfera. Beleza, a distância é D, e por definição esse aqui é o ângulo φ das coordenadas esféricas. Então, eu posso relacionar D com R'. E vai ficar o quê? Vai ficar aqui, lembrando o triângulo, ficou esse então, ó, D, 90 graus. Aí eu estou considerando o dm aqui na pontinha, e aqui é o R', a distância do dm até a origem, que coincide com o centro da esfera. Então, beleza, e aqui por definição é φ das coordenadas esféricas, quem lembrar. Então, a gente vai chegar aqui seno de φ é igual a D, que é o cateto oposto, sobre R'. Beleza, então a gente vai chegar à conclusão que o D, que aparece na minha integral, é a distância do elemento de massa até o eixo em relação ao qual eu estou rotacionando, é R' seno φ. Beleza? Para não poluir muito o desenho, eu vou escrever isso aqui embaixo. Então, a gente vai chegar à conclusão que o nosso D é R' seno de φ. Pronto, e com isso, vou reaproveitar as mesmas ideias. Então, meu momento de inércia, eu vou trocar a integral ao longo de toda a massa pela integral ao longo do volume. Vou usar coordenadas esféricas, porque eu tenho uma esfera, de novo. Eu sempre uso as coordenadas para aproveitar a simetria. Dá para fazer em polares, quer dizer, em cilíndricas, dá para fazer em cartesianas, dá, mas na prática isso só aumenta a sua conta, né? Porque, enfim, no fundo o que você vai ter que fazer é trocar, né? Trocar entre as coordenadas, a única coisa... A gente está fazendo isso, só que escrevendo diretamente. Então, beleza. E quem é o dV em coordenadas esféricas? Ele é o R' ao quadrado, ou seja, a distância até a origem ao quadrado, vezes o seno de φ, que é aquele ângulo polar. Aí eu tenho dφ, dθ, que é o ângulo do azimute, e eu tenho dr'. Beleza. De novo, uso jacobiano para formalizar isso aqui. Então, pronto. Qual é a ideia aqui? A ideia é... Beleza, a nossa integral, né? Ela é d ao quadrado, tá aqui o nosso d. Então, fica r' ao quadrado, seno ao quadrado, de φ.
Aí o dm está escrito bem ali, ele é m sobre 4/3 de πr ao cubo. E o meu dv, né? Meu dv é r' ao quadrado. Agora que eu já digitei o d, eu vou apagar ele aqui, só para a gente ganhar um espaço. R' ao quadrado, seno de φ, dφ, dθ, dr'. Tudo bem? E aí, bom, na ordem, né? Os limites de integração, dφ está primeiro. O dφ ele tem que ir de 0 a π, para a gente cobrir toda a esfera, isso aqui é padrão. O dθ vai de 0 a 2π. E o dr' vai de 0 até o raio da esfera. Pronto. Uma vez feito isso, agora a gente pode terminar o cálculo do nosso momento de inércia, né? Então, olha, o que é constante vai sair, m sobre 4/3 de πr ao cubo. Aí, pelo teorema de Fubini, de novo, as integrais são separáveis. Então, fica a integral de 0 a 2π de dθ. Fica a integral de 0 a r, de que? Ó, r' ao quadrado com r' ao quadrado. R' a quarta, dr', e vezes a integral de 0 a π do seno ao cubo, porque, olha, aparece um seno ao quadrado e depois aparece um seno. Então, fica a integral do seno ao cubo, mas eu vou escrever seno ao quadrado vezes seno, vocês já vão entender o porquê. Dφ. Pronto. Vamos lá, essa primeira integral dá 2π. Essa daqui dá r' a quinta sobre 5. Só que isso aqui vai de 0 a r. Como isso aqui vai de 0 a r, fica simplesmente r a quinta sobre 5. Limite de baixo não importa, né? E essa integral aqui, eu vou fazer de verde, e ela é bem interessante. Ela dá o quê? Ela dá a integral de 0 a π. Aí o seno ao quadrado é o quê? É 1 menos cosseno ao quadrado. Isso de φ vezes o seno de φ, dφ, né? Se eu fizer a propriedade distributiva, eu vou ficar com integral de 0 a π de seno, que multiplica o 1, dφ, menos a integral de 0 a π do cosseno ao quadrado de φ vezes o seno. Ok. Bom, integral do seno menos cosseno. Ó. Isso daqui vai de 0 a π. Aí o que é que vai acontecer? Isso daqui vai dar menos cosseno de π menos cosseno de 0. Cosseno de π é menos 1, então fica menos 1. E esse menos com menos dá mais. Fica mais cosseno de 0 e cosseno de 0 é 1. Menos 1, 1. Se eu somar, dá 2. A primeira parte da integral, portanto, dá 2. Mas essa integral é bem famosa. É bom saber ela conhecida. É decorada, no caso. Ela aparece direto. Então, essa primeira parte aqui dá 2. Essa segunda parte, eu posso chamar cosseno de φ de u. Dessa forma, o du ele é igual a menos seno de φ dφ. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Esse menos, como é uma constante, eu posso botar aqui um mais e eu posso incorporar ele no seno. Então, aqui fica menos seno de φ dφ. Aí, de modo que eu ganhei aqui, ó, u ao quadrado du. Pronto, agora é só substituir os limites de integração, né? Quando u vale 0, o cosseno de 0 é 1. Quando u vale π, o cosseno de π é menos 1. Então, a minha integral vira o quê? Integral de, aí, se é de 0 a π, vai de 1 até menos 1, e fica u ao quadrado du.
Já substituir. Pronto, e agora é uma integral bem fácil de fazer, né? Vai dar o quê? Integral de u ao quadrado du é u ao cubo sobre 3. Isso daqui indo de 1 até menos 1. Aí, bom, se eu fizer a substituição, ó, vai dar menos 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Menos 1 ao cubo continua menos 1, então fica menos 1 sobre 3, menos 1 ao cubo dá 1, menos 1 sobre 3. Isso daqui dá menos 2 terços. Tudo bem? Então, o resultado dessa integral aqui é menos 2 terços. Com aquele mais ali, manter o sinal de menos. Então, vai ficar 2 menos 2 terços. 2 menos 2 terços, se a gente fizer, dá 4 terços. Então, essa última integral aqui é 4 terços. Conclusão, nosso momento de inércia ele vai ficar sendo o quê? M sobre 4 terços de π r ao cubo vezes 2π vezes r à quinta sobre 5 vezes 4 terços. E aqui, ó, o 4 terços vai embora, π com π, r ao cubo, aqui fica r ao quadrado, então ficou 2m r ao quadrado sobre 5, exatamente o que a gente queria demonstrar. E aí a letra B está resolvida. Letra C agora, falta. A letra C diz, se T é o tempo que leva para o cilindro sólido de massa M e raio R rolar uma distância S ao longo de um plano inclinado sem deslizar, e percebam como está o desenho. Isso na prática ele está rotacionando assim, ó. Quer dizer que ele está rotacionando em torno desse eixo aqui, que é o eixo de simetria dele. Então, é por isso que a letra A a gente calculou o momento de inércia em relação a esse eixo. Beleza. Então, ele está dizendo que T é o tempo para esse cilindro sólido, massa M, raio R, rolar uma distância S ao longo do plano inclinado. Basicamente, o que ele desenhou aqui. Ele quer que a gente encontre o tempo que leva para uma esfera sólida, com a mesma massa e o mesmo raio, rolar, sem deslizar, a mesma distância ao longo do plano inclinado. Assuma que ambos os objetos estão inicialmente em repouso, suas massas e densidade são uniformes, sua densidade de massa é uniforme no caso, e o plano está inclinado de um ângulo θ. Então, é basicamente aquele problema clássico do plano inclinado, só que envolvendo rotação. E ele me disse que o tempo para o cilindro é t. Então, t é o tempo para o cilindro, e ele quer o tempo que a esfera leva para fazer essa rotação, né? Rotacionar distância S. E aí ele quer o tempo para a esfera. Beleza. Então, ok. Então, inicialmente, a gente tem o quê? A gente tem um plano inclinado de θ, aí beleza. Independente se é um cilindro ou uma esfera, eles vão rotacionar em torno do eixo de simetria deles. E eles vão rotacionar sem deslizar. Quando uma coisa rotaciona sem deslizar, valem aquelas relações V do centro de massa, beleza? A velocidade do centro de massa é ômega-r, que nesse caso ele deu raio como sendo r minúsculo, e vale que a aceleração do centro de massa é a aceleração angular vezes o raio. Ok, beleza. Então, uma vez que a gente tem essas relações aqui, vamos lá, o problema é clássico, né? Aqui nesse pontinho de contato vai estar atuando um FAT, que é o FAT estático. Por que é o estático? Porque esse cilindro não está deslizando, ele está rotacionando sem deslizar. E do centro de massa a gente sabe que atua o famoso P seno θ. Clássico. Então, problema clássico de plano inclinado com atrito. Beleza. Da segunda lei de Newton da translação, a gente sabe, desde que a gente nasceu, P seno θ menos o FAT é MA. Beleza, estou escrevendo para o centro de massa e eu vou chamar
A de aceleração do centro de massa, ou velocidade do centro de massa seria V. Tudo bem? Então, e agora a gente tem a segunda lei de Newton da rotação para escrever. Essa é a diferença fundamental. Segunda lei de Newton da rotação, que lembrando, é o seguinte. Torque igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Tudo bem? Então, quem vai ser o torque? Bem simples, né? Quem é que está fazendo o torque em relação ao eixo, né? Que está rotacionando, em relação ao centro de massa. Quem está fazendo o torque é só o Φ, porque o P sendo θ, o braço dele é 0, né? Então, Φ vezes o braço. Quem é o braço? A distância desse ponto aqui de contato, onde atua o Φ, até o centro, independente se é a esfera ou cilindro, é o raio, né? Então, Φ vezes R é igual a I alfa. Tudo bem? Da segunda expressão, eu vou botar aqui o Φ, portanto, ele é igual a I, e o alfa é o quê? O alfa, ele é aqui, ó, A sobre R. E, bom, esse Φ estava multiplicando um raio também, né? Então, se eu passei um raio dividindo, para isolar o Φ, ficou R ao quadrado. Então, o Φ é momento de inércia sobre A R quadrado, vezes A sobre R ao quadrado. A gente vai pegar isso para substituir na equação de cima. Então, a gente vai ficar aqui mg seno θ menos Φ, que é I vezes A sobre R ao quadrado, é igual a MA. Pronto. Com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa massa dividindo. E aí eu vou ficar aqui G seno θ. Porque a gente quer encontrar aceleração, porque esse movimento é um movimento clássico, né? Ele tem aceleração constante. E aí a gente pode usar as fórmulas lá do mr e o v para encontrar o deslocamento, que é o que a gente quer, né? A gente quer, na verdade, o tempo de deslocamento da esfera, sabendo que o tempo do cilindro é t. Beleza, então ficou menos I A sobre mr ao quadrado. Isso aqui é igual a A. Falta eu isolar o A agora. Então, daqui eu vou tirar o seguinte, G seno θ é igual a A que multiplica, ó, esse termo vai somando. Então, fica 1 mais I sobre mr ao quadrado. De modo que agora eu tenho a aceleração. A aceleração é G seno θ dividido por 1 mais I sobre mr ao quadrado. Pronto. Descobri a aceleração. Com essa aceleração, eu consigo aqui calcular a aceleração do cilindro. Então, tá aí a expressão, G seno θ sobre 1 mais, qual era o momento de inércia do cilindro? Meio de mr ao quadrado. Isso aqui dividido por mr ao quadrado. Foi embora, ficou G seno θ dividido por 1 mais meio. Essa soma de baixo vai dar 3 meios, então vai ficar 2 terços de G seno θ. Podem ver que o fato de ter uma rotação, caso ele estivesse deslizando sem rotacionar, a gente sabe do problema clássico que, bom, aqui, no caso, sem atrito, né? Se fosse sem atrito, daria G seno θ. Aí a gente acrescentou um atrito que provoca a rotação, ficou 2 terços de G seno θ, né? Então, ele diminuiu a aceleração comparado ao plano liso, que ele só deslizasse e sem atrito. Beleza, a aceleração da esfera vai ser qual? Vai ser G seno θ. Mais, aí na esfera é 2/5 de mr ao quadrado, dividido por mr ao quadrado, que foi embora, ficou G seno θ, dividido por 1 mais 2/5,
Se a gente fizer a conta aqui embaixo, vai dar 7/5, então fica 5/7 de G seno θ. Pronto, agora eu sei o seguinte, os dois partiram do repouso, né? Então, para o cilindro, eu posso escrever o seguinte, ΔS, que foi S, aí ficaria, lembrando, ΔS é o S menos o S0, né? Que já é exatamente a variação de posição, né? O deslocamento dele foi S. V0T, né? Só que não tem V0. Então, não tem V0T, fica só meio de AT2, né? Lembrando que o tempo é T, então fica T2 mesmo. E a aceleração, calma, eu tenho que botar a aceleração dele, é 2/3. Então, vezes 2/3 de G seno θ vezes T ao quadrado. Aí, beleza, agora eu quero descobrir o tempo que a esfera leva para andar o mesmo S. Então, meio de 5/7 de G seno θ. Aí o tempo da esfera, eu vou chamar de tempo da esfera ao quadrado. Beleza. Vou dividir uma equação pela outra. Se eu divido as duas equações, o que é que acontece? S dividido por S dá 1. Meio dividido por meio. G seno θ sobre G seno θ. E aqui fica o seguinte, fica 2/3 dividido por 5/7, ou seja, multiplicado por 7/5, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí fica T ao quadrado, dividido pelo tempo da esfera ao quadrado. Bom, isso aqui vai me dar o quê, né? 14 embaixo da 15, então fica 1 igual a 14 sobre 15, T ao quadrado, tempo da esfera ao quadrado. E aí, conclusão, eu quero o tempo da esfera, né? Vou passar multiplicando. Então, fica tempo da esfera ao quadrado é igual a 14 sobre 15 do tempo que o cilindro levou. Conclusão, o tempo que a esfera leva é raiz de 14/15 vezes o tempo do cilindro. Tudo bem? Isso conclui a nossa questão. De novo, questão para ingressar na pós-graduação em Física na Universidade do Alabama. Digam se vocês gostaram e deixem sugestão para os próximos vídeos. Deem like, compartilhem. É isso. Abraço. Até o próximo vídeo.